Na aula anterior, nós vimos que, caso os nossos dados coletados tenham uma distribuição como esta aqui, os dados mais frequentes no centro e os menos frequentes nas pontas, essa seria uma distribuição chamada normal. Os dados com distribuição normal podem pertencer à distribuição estatística Z, classicamente chamada de distribuição normal, quando o tamanho amostral é muito grande, ou à distribuição estatística T, quando o tamanho amostral é pequeno, menor do que 200, digamos. Aqui nós temos comparações entre a curva tradicionalmente normal na distribuição Z e uma curva T para um N com tamanho amostral de 12. A gente pode ver que as caudas da curva T são mais distantes da média do que as caudas da curva Z. À medida que o tamanho amostral vai subindo, 2, 3, 4, 5 mil de tamanho amostral, a curva T vai se aproximando da curva Z. Então, para estudos com tamanhos amostrais pequenos, é mais adequado usar a estatística T ou a distribuição estatística T. Há pelo menos 19 diferentes distribuições estatísticas. As distribuições Z e T são apenas duas delas. Aqui nós vemos diferença nos cálculos das probabilidades dos scores Z e T no Microsoft, no software Excel da Microsoft, por exemplo. Então, digamos que temos um score 1,96. Ao fazer o cálculo da probabilidade Z, nós precisamos apenas do score. Então, temos aqui 97,5% para 1,96. Para calcular a probabilidade relacionada ao score T de mesma magnitude, 1,96, nós precisamos saber também a direcionalidade do nível de significância e o valor dos graus de liberdade. Vamos primeiro para a direcionalidade do nível de significância. Ela pode ser uni ou bicaudal. Se antes de realizar o nosso estudo ou antes de realizar a análise estatística dos dados que nós coletamos, nós levantamos a seguinte questão: o grupo experimental pode ser maior ou menor do que o grupo controle? O grupo controle seria o nosso H0, a hipótese nula. Então eu coloco o nível de significância, essa linha que estiver à direita dele, do lado direito, seria o máximo de erro tipo 1 tolerado, caso o grupo experimental seja maior. E também tenho, simetricamente, um outro nível de significância aqui, e o que fica à esquerda dele tem um outro máximo de erro 1 tolerável, caso o grupo experimental seja menor que o grupo controle. Mas se eu considerar que o grupo experimental só pode ser maior que o grupo controle, então eu coloco o meu nível de significância perto da cauda direita de H0, e o que sobra é o máximo de erro tipo 1 que vai ser tolerado caso o grupo experimental realmente seja maior que o grupo controle. O que está na parte vermelha, o que sobra do total menos o nível de significância é chamado de nível de confiança. Nível de confiança é usado para calcular intervalo de confiança. Aqui nós temos outra figura mostrando um nível de significância unicaudal. Foi colocado a linha do nível de significância aqui, que ele vai ter um score Z ou T. O que estiver à direita é o máximo de erro tipo 1 a ser tolerado, o nível de significância. O que está à esquerda é o nível de confiança. Então, para o score Z de 1,96, se tem um nível de confiança de 97,5 e um máximo de erro tipo 1 de 2,5%. Com o mesmo score Z, se pode considerar que o grupo experimental pode ser maior ou menor. Então, se duplica aquele nível de significância encontrado em uma das caudas, tanto na cauda direita como na cauda esquerda, ele pode existir. E agora nós temos que o mesmo score, que antes representava 2,5% unicaudal, agora representa 5% bicaudal. E o nível de significância antes era 97,5% unicaudal, agora é 95% bicaudal. Outra maneira de representar, nós temos aqui duas curvas Z, ou poderia ser duas curvas T.
cada uma com seus níveis de significância posicionados na intersecção da área clara com azul. E aqui nós temos uma cauda com 0,5%. Se nós considerarmos apenas uma delas, seria um nível de significância 5% unicaudal. E o mesmo score Z na mesma posição pode significar 10% bicaudal. No caso, seria 1,645 score Z. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo com score Z de 1,96. Se considerarmos apenas uma cauda, seria um nível de significância 2,5% unicaudal. Para bicaudal, o grupo experimental pode ser tanto maior como menor do grupo controle, então duplicaríamos esse valor. Seria 5% bicaudal. Vamos agora para o cálculo das probabilidades dos scores T. Então, o que nós precisamos? Precisamos saber o score T, ok? Precisamos saber a direcionalidade do nível de significância, já vimos, isso tem que ser escolhido. Precisamos saber o valor dos graus de liberdade. O que é isso? Uma definição bem genérica seria: grau de liberdade é o número de dados que você tem no seu grupo, menos o número de parâmetros estatísticos que você quer calcular. Basicamente, a gente tem um grupo de dados numérico, a gente quer calcular a média. Então, para um único grupo, a regra para grau de liberdade seria o tamanho amostral daquele grupo, menos 1. Para dois grupos, cada um com sua média, a regra seria 2 vezes n menos 1. Considera uma outra maneira de explicar o que são graus de liberdade, pegando um exemplo de um grupo de 4 dados que você tem a média. Você pode perguntar: quantos desses 4 dados eu preciso saber para conhecer o todo? Bom, você precisa saber pelo menos 3 dados, com a média aqui e mais 3 desses dados, você consegue descobrir quem é o quarto dado. Então, esses 3 dados que você precisa conhecer constituem o valor de grau de liberdade, 3 graus de liberdade. Agora vamos considerar o cálculo das probabilidades. Dê-me uma probabilidade, dê-me o score T, que eu descubra a probabilidade. Então, pegando um exemplo para um único grupo com N de 21, qual seria a probabilidade para um score Z de 1,94 unicaudal? No Excel você deve escolher esta função, dist.t.cauda direita, CD. O programa vai perguntar qual é o valor do score T, no caso aqui 1,94, e o valor dos graus de liberdade. Para um grupo, 20 menos 1. Então, dist.t.cd 1,9620 dá 3,2%. Para bicaudal, a função será dist.t.bc, BC de bicaudal. O programa vai perguntar o score T e o valor de graus de liberdade. 1,96, perdão, houve um erro aqui, CD, seria ser BC, 1,9620 dá o dobro, 6,4% para bicaudal. Para dois grupos, cada um com N de 20, a regra para graus de liberdade é 2 vezes N menos 1. O N seria 20. Então a função para unicaudal seria dist.t.cd, T e grau de liberdade. No caso, 1,96 e 38 daria 2,87%. Uma observação é que as funções dist.t, cd e bc informam as probabilidades à direita da curva normal, ou à direita do score t. Agora o cálculo do score t para uma dada probabilidade. Vamos considerar de novo o mesmo exemplo de um grupo com 21. Qual seria o score t para uma probabilidade de 95%? Isso aí à esquerda do valor do score. A função a ser usada é a inv.t. O programa vai perguntar a probabilidade, no caso 0,95, e grau de liberdade, no caso um único grupo, 21 menos 1. Então o resultado é que inv.t para 95%, grau de liberdade 20, dá 1,7247. Esse é o score T unicaudal. Para bicaudal, nós iríamos usar apenas a metade do que sobra de 95%. Então seria 97,5%, n menos 1, a mesma função, daria 2,086. Um exemplo agora para dois grupos, cada grupo com n de 20.
A regra para graus de liberdade é 2 vezes n-1. Então se usaria inv.t, probabilidade, graus de liberdade, inv.t 0,9538, daria 1,686 para a unicaudal. Então a observação é que a função inversa inv.t.cd deve ser evitada no Excel. Quando se tem um estudo completo com os dados todos coletados, a análise estatística, num teste de hipótese de diferença ou hipótese de associação, ela deve informar 4 parâmetros. O erro tipo 1, que é a significância que foi obtida, que foi menor ou maior do que o nível. Para obter o erro tipo 1 é necessário se ter um score Z ou um score T, se for um tamanho amostral pequeno. É preciso calcular o erro tipo 2 ou o seu complemento, que é o poder estatístico. Também é necessário um score Z ou T. A magnitude do efeito, o tamanho da diferença ou o tamanho da associação. E o nível de confiança ou intervalo de confiança dessa magnitude de efeito, que vai ser uma faixa de valores de dados onde nós deveremos encontrar essa magnitude de efeito em outros estudos futuros. Então, para esses 3 tópicos dos 4, nós vamos precisar de scores estatísticos, scores Z ou scores T. Aqui nós temos alguma simbologia para representar esses parâmetros estatísticos. Numa pergunta descritiva, é preciso determinar o nível de confiança com que determinada prevalência vai ser encontrada na população e se usa um símbolo para esse nível de confiança de Z1 menos alfa, unicaudal, ou Z1 menos alfa sobre 2 bicaudal, ou os correspondentes para as medições T. Para a hipótese de diferença ou associação, nós temos aqui simbologias para erro tipo 1, para erro tipo 2 e para o poder. No caso do erro tipo 1, algumas publicações usam a simbologia Z-alfa, outras usam a mesma simbologia que usam para nível de confiança, Z1 menos alfa. Então tem a opção também de usar Z-alfa menos 2 ou os correspondentes para os scores T, T-alfa e T-alfa sobre 2. Para o erro tipo 2, Z-beta, T-beta. E para o complemento, que é 100% menos beta, que é o poder estatístico, a probabilidade da hipótese alternativa existir, é Z1 menos beta e T1 menos beta. Aqui nós temos um exemplo, a descrição da equação para o cálculo do score Z, que nós não vamos praticar na nossa aula prática, vamos usar mais o score T, porque ele é muito mais útil no caso de estudos na área de odontologia. Mas uma vez calculado esse score, ele pode significar tanto o erro tipo 1, o nível de confiança, o erro tipo 2 ou o poder. Depende quais parâmetros, quais médias se vai comparar com o nível de significância. Aqui um exemplo de score Z usado para calcular erro tipo 1 e o seu complemento, o poder. O poder que é a probabilidade de H1 existir, da hipótese alternativa existir. Ele deve ser pelo menos de 80%. E o erro tipo 2 deve ser no máximo de 20%. Então, para um poder de 93%, o score Z do erro tipo 2 é de menos 1,475. E calculado da maneira que nós mostramos, dá 7%, ou 0,07. O correspondente para o poder, que dá o subscrito 1 menos beta, dá um score 1,475, que corresponde a 93%. Para um poder de 28%, nós temos um score Z-beta de 0,915, um erro tipo 2 muito alto. E para Z1 menos beta, nós temos menos 0,585, que dá um poder muito baixo. Então, o limite, o mínimo de poder aceitável é aquele correspondente a um score Z1 menos beta de 0,842. Na próxima aula, nós vamos entrar no intervalo de confiança.